Olá, boa noite. Eu vou trazer para vocês hoje um estudo em 2 Samuel, no capítulo 6, sobre a irreverência do pecado. Esse vai ser o tema do nosso estudo, tá? Lá no versículo 6, diz assim: Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali, junto à arca de Deus. Os bois estavam caminhando, eram dois bois que nunca tinham sido postos em junta de bois, também era um carro novo, que nunca tinha sido levado. Tudo isso foi feito assim de modo exclusivo para Deus. E os bois estavam caminhando, em determinado momento os bois tropeçaram, e Uzá, ele se estendeu a mão para poder segurar a arca que ia cair. E ele foi morto na hora. A gente, olhando para esse versículo, imagina até que Deus foi um pouco injusto com o rapaz em relação à própria proteção que ele queria dar à arca, né? Na sua concepção era algo sagrado, algo valioso, algo de muito significado para o povo de Israel, e ele não queria que aquilo se danificasse ao cair no chão. Então ele segurou, e nesse ato dele segurar, ele morreu, porque Deus o matou na hora. Mas por que Deus fez isso? Porque ele cometeu irreverência, ou seja, falta de respeito com uma coisa sagrada. Mas por quê? Porque ele estava contaminado pelo pecado. Naquela época, na remissão dos pecados, tinha-se a necessidade de matar um cabrito, um boi, um bezerro, uma pomba, conforme as posses das pessoas, para que os seus pecados fossem remidos. O sangue era espargido no altar pelo sumo sacerdote, e com esse ato, Deus apaziguava a sua ira sobre o povo. Era a época da lei. Hoje nós vivemos na época da graça. O que isso quer dizer? Que Jesus, há 2000 e poucos anos atrás, ele morreu e o seu sangue foi derramado na cruz de uma vez por todas. Então, quando Deus olha para nós e vê o sangue de Cristo em nós, a sua ira é apaziguada em relação ao pecado que nós cometemos. Por isso, o ato que a Bíblia fala, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados, ou seja, toda a iniquidade. Quando Deus olha para nós e vê o sangue de Cristo, Ele já não olha mais para nós com ira, mas Ele vê em nós almas remissas. A Bíblia diz que para Deus uma alma vale mais que o mundo inteiro, tem muito valor. Mas se essa alma estiver contaminada pelo pecado, Deus vira as costas para nós. A Bíblia diz que as nossas iniquidades, elas fazem separação entre nós e o nosso Deus, de modo que a nossa oração, ela não é ouvida e não é atendida. Naquela época, o sumo sacerdote, ele tinha uns sininhos pendurados assim na sua estola sacerdotal, e de ano em ano era oferecido o sacrifício remidor em relação à nação. E quando Deus estava irado, esse sacerdote ele era morto. Por isso que o sininho ficava dando sinal dentro do átrio ali, dos santos, em relação à sua vida. Então, enquanto o sininho estava tocando, significava que ele estava vivo. Quando ele saía, havia festa, porque o povo entendia que Deus havia recebido aquele sacrifício em relação à remissão de pecados do povo de Israel. E quando o sininho parava, isso significava que ele tinha morrido, porque Deus estava muito irado com aquele povo. Aí ele era içado com uma corda que era amarrado a ele. Então, esse é a razão de Uzá ter sido morto, ou seja, ele estava em pecados e ele tocou numa coisa santa. Moisés, quando ele foi conversar com Deus no deserto, ele chega e vê a sarça pegando fogo, era um espinheiro que estava pegando fogo, e Deus pega e fala assim para ele: olha, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar onde que você está é santo. Ou seja, quando nós adentrarmos na presença de Deus, nós temos que tirar certos pecados da nossa vida. Uzá, ele estava carregado de pecado, e para ele fazer isso, ele não poderia ter colocado a mão lá. O sumo sacerdote, quando ele ia ministrar
diante de Deus, eles se lavavam com óleos especiais, com perfumes especiais, eles se depilavam, o corpo inteirinho, ficavam todo depilado, e para chegar na presença de Deus, porque Deus, ele não se mistura. É como você for na casa do seu amigo ou de uma pessoa que você nem conhece muito bem, e você entrar com os sapatos tudo sujo dentro da casa limpinha daquela pessoa que está te hospedando. Isso é o quê? Irreverência, é falta de respeito para com aquela pessoa. E é isso que aconteceu com Uzá. Ele estava contaminado pelo pecado. Os sacerdotes, eles não poderiam comer carne de porco, uma série de alimentos que tinha, eles não poderiam tocar em cadáver, eles não poderiam ter relação, ou seja, uma série de rituais de limpeza para se prostrar diante de Deus, para estar na presença de Deus. E Uzá não fez nada disso. Hoje é diferente, hoje nós vivemos na graça, então nós vemos que as pessoas, os comediantes, eles são irreverentes, eles até acham bonito essa palavra, né? Então eles fazem filme de Jesus como homossexual, eles fazem piada de Maria como uma prostituta, né? E uma série de coisas que as pessoas fazem hoje, porque hoje Deus, a ira de Deus hoje, ela vai se revelar no juízo final. Quando Deus chegar no juízo final, ele separará os bons dos maus e dirá: vinde benditos para o meu reino, que estávamos preparados desde a fundação da terra. Aos outros dirá: afastai de mim, maldito, porque não vos conheço. Aí muitos dirão: Senhor, mas em teu nome nós fizemos isso, e Deus vai falar assim para eles: não vos conheço, apartai-vos de mim, malditos. Quando Jesus estava no templo, ele fez um chicote e expulsou todos os cambistas que estavam vendendo ali no templo, na porta do templo. Ele pega e fala assim para eles: olha, vós transformares a casa do meu pai em covil de salteadores. Ou seja, muitas pessoas hoje estão usando o nome de Deus em vão, estão usando o nome de Deus de qualquer jeito, estão usando o nome de Deus com irreverência. E isso vai custar um alto preço diante da condenação de Deus, diante do julgamento de Deus. Mas eu quero que você, como cristão, que você preste muita atenção em relação como que você também está adentrando os átrios de Deus, como você está adentrando na hora da sua oração, como que você está se chegando diante de Deus. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então, o que nós devemos fazer? Senhor, purifica os meus pecados, os meus erros, as minhas falhas. Purifica a minha mente, o meu coração. Porque nós pecamos com o nosso jeito de falar, de ser, de agir, de se portar. A Bíblia diz que nós pecamos até mesmo com os nossos pensamentos. As consequências do pecado, dependendo do pecado que você comete, são maiores, mas o pecado, ele é sempre o mesmo. Então, como que você está chegando diante da presença de Deus? Moisés, quando ele sobe no Monte Sinai para receber as tábuas da lei, Deus pega e fala assim para ele: olha, fala para que o povo não chegue perto do monte, para que não morram. Por quê? O povo não estava preparado. Quem estava preparado para subir era Moisés, o povo não. A história das virgens também conta que 5 sobem e 5 ficam para trás. Por quê? Porque elas também não estavam preparadas para entrar na presença de Deus, ou seja, contaminação pelo pecado, contaminação pelo erro, pela falha, pela culpa. Quando Deus olha e vê o sangue de Cristo, nós temos o livre acesso. Quando o povo sai do Egito, Deus pega e fala assim: olha, pinte os umbrais, mate um cordeiro, daí vem a celebração da Páscoa, pinte os umbrais com sangue. Quando o anjo da morte passar e ver o sangue, ele vai passar. Agora, se ele não vê o sangue, ele vai entrar na residência e vai assassinar o primogênito. E foi assim que aconteceu, todo primogênito foi morto. Então, quando Deus olha para você, o que ele está enxergando? Uma vida redimida pelo sangue de Jesus, uma vida marcada pelo sangue de Jesus, ou uma vida ainda marcada pelas ações e consequências do pecado? Então, o que eu quero dizer para você:
liberte-se dos vícios, do pecado, liberte-se daquilo que te escraviza, que te leva cativo. Busque em Deus o perdão dos teus pecados, busque em Deus a companhia. O jovem que vendeu toda a sua fortuna, que gastou tudo o que tem, o filho pródigo, ele chega em determinado momento, ele fala assim, olha, na casa do meu pai há fartura, o que eu estou fazendo aqui? Voltou para os braços do pai. Se você tem vivido de forma dissoluta, como aquele jovem, fique sabendo-se que mesmo que você use o nome de Deus, Deus não vai estar com você. E Deus vai reprovar as suas ações de pecado. E se você morrer nessa condição, Deus vai dizer para você, afastai-me de mim, maldito, para o fogo eterno. Mesmo que você tenha ouvido falar de Cristo, mesmo que você tenha frequentado uma igreja, mesmo que você chegue à presença de Deus, entre aspas, porque não é de qualquer jeito que você vai estar fazendo a vontade de Deus. Uzá, ele pensou que ele era, estendendo a mão, ele estaria agradando a Deus. Até teoricamente seria viável, né? Mas não foi, porque Deus, os caminhos de Deus não são igual aos nossos caminhos. E o pensamento de Deus muito menos é igual ao nosso pensamento. Então, arrependa-se dos teus pecados, confesse a Cristo como Salvador, chegue na presença dele, e para que você tenha a presença, a sua chegada até Deus de maneira livre, de maneira desimpedida, de modo que Deus ouça a sua oração, de modo que Deus atenta para aquilo que você está pedindo e naquilo que você quer e naquilo que você deseja. Tá bom? Fica com Deus. Um abraço e até a próxima.